Oi, pessoal, tudo bom? Eu sou José Carlos Pinto, professor titular do Programa de Engenharia Química da COP da Universidade Federal do Rio de Janeiro, falando com vocês aqui no canal Falando com Ciência, sobre aspectos do dia a dia da pesquisa que se faz nos institutos de pesquisa e nas universidades brasileiras. Ao longo do século XX, parte da sociedade brasileira desenvolveu o sentimento de que era necessário defender o patrimônio natural do Brasil, em particular a Amazônia, dos interesses escusos de nações e empresários estrangeiros, que estariam interessados em vir para o Brasil explorar de forma extrativista os nossos recursos naturais. Um símbolo desse período é o famoso projeto Jari, instalado nos anos 80 na ilha de Marajó, no Pará, e que misturava agronegócio com atividade extrativista mineral. Pois bem, em pleno século XXI, nos anos 2020, nos damos conta de que as maiores ameaças para o patrimônio e a riqueza natural do Brasil são os brasileiros. Naquela famosa reunião ministerial de 22 de abril de 2020, não há dúvidas de que a fala mais bizarra é a do ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, com o agora famoso discurso de que era necessário desregulamentar todo o setor de proteção ambiental rapidamente, aproveitando a pandemia. O famoso era hora de passar a boiada, parecer caneta, parecer caneta, parecer caneta, com máxima velocidade. As ações do Ministério do Meio Ambiente são tão deletérias que motivaram um grupo de procuradores do Ministério Público Federal a sugerir a denúncia do ministro do Meio Ambiente por improbidade administrativa, já que ele está destruindo o órgão que ele deveria proteger, no caso, o Ministério do Meio Ambiente. E para comprovar essa ação deletéria, devemos lembrar que há poucas semanas atrás, funcionários do IBAMA foram punidos por cumprirem a sua missão de defenderem o patrimônio natural do Brasil e fazerem oposição às ações de desmatamento na Amazônia. Hoje, dia 10 de julho de 2020, o vice-presidente da República terá um encontro com empresários brasileiros em Brasília que estão indo lá defender o patrimônio natural brasileiro e as políticas ambientalistas. Incrível! E eles estão reforçando uma carta encaminhada na semana passada em que ameaçam o governo brasileiro de tirar investimentos do Brasil porque não querem ter suas imagens associadas a um país que não defende o meio ambiente, que destrói a Amazônia. Ontem, dia 9 de julho de 2020, ocorreu um encontro similar também em Brasília, também com o vice-presidente da República, mas agora com diretores de fundos de investimento de todo o mundo que, uma vez mais, ameaçam o Brasil de retirar investimentos do país porque, uma vez mais, não querem ter suas imagens associadas a um governo e nem investir em um governo que destrói o patrimônio natural. E devemos lembrar que já em dezembro do ano passado, Alemanha e Noruega decidiram retirar os recursos, os investimentos que faziam no fundo da Amazônia e que são muito importantes para fomentar atividades de prevenção ao desmatamento e de estímulo a atividades econômicas sustentáveis na floresta. Vemos, portanto, que nesse momento as forças conservadoras e os países estrangeiros nos pressionam exatamente para proteger o nosso patrimônio natural da sanha destruidora do próprio governo federal e dos brasileiros. A verdade que precisa ser dita é que destruir a Amazônia, o Pantanal, a Mata Atlântica é uma burrice extrema que o país executa nesse momento. Ao destruir o patrimônio natural, nós estamos impedindo o desenvolvimento de atividades econômicas sustentáveis que podem ser muito importantes para o país no futuro. Dentre essas muitas atividades, além de algumas obviedades, como, por exemplo, o ecoturismo, a mata natural brasileira, a natureza brasileira, a Amazônia, os recursos naturais podem ser fontes de uma quantidade imensa
de produtos químicos, de materiais que nós sequer conhecemos no momento e que poderão movimentar indústrias de alto valor agregado, como a indústria médica, a indústria farmacêutica, a indústria de cosméticos, a indústria química, para a produção de uma longa série de produtos importantes para a sociedade. Portanto, não se trata apenas de defender o ambiente absolutamente necessário. São óbvias as influências e os efeitos que o desmatamento pode ter no clima de toda a Terra e no regime de chuvas que eventualmente vai vir a prejudicar as próprias atividades agrícolas desenvolvidas no Brasil, como mostra a redução continuada do volume de águas na bacia do Rio São Francisco, que vem causando a morte lenta e a agonia de toda a bacia do Rio da Integração Nacional. Para terminar, é importante dizer que mesmo os agricultores sérios do Brasil entendem que o desmatamento não faz nenhum sentido, pois o aumento da produção agrícola no Brasil não depende de mais terra, já que há muito a ganhar ainda na área de produtividade e a Embrapa tem um papel importantíssimo nesse setor, ajudando o empresariado brasileiro a desenvolver técnicas cada vez mais eficientes e mais produtivas para a produção de produtos agrícolas em geral, e também porque existe uma quantidade enorme de terras abandonadas, sem uso no Brasil, como qualquer brasileiro pode ver quando viaja por esse interior e nós dirigimos durante quilômetros, quilômetros e quilômetros de estrada, vendo do lado esquerdo e do lado direito fazendas completamente desmatadas e sem exercerem qualquer tipo de atividade econômica relevante. Pois bem, é hora dos brasileiros se juntarem aos estrangeiros para defenderem o Brasil e o patrimônio natural brasileiro. O risco está aqui dentro. É hora de que os empresários brasileiros que mereçam esse nome, realmente antenados com a modernidade, de fato pressionem o governo brasileiro para que mude as suas políticas ambientais esdrúxulas, que vão levar, eventualmente, o país a um destino indesejado e que já estão nos transformando em pária da comunidade internacional. Um grande abraço e até o próximo vídeo.